Minas Criativa. A liberdade mora em Minas. Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Santana é padroeira de mulheres solteiras, das donas de casa, das mulheres em trabalho de parto ou que desejam engravidar, das avós, mães e educadoras. Ela também é padroeira dos cavaleiros, marinheiros, protetora das tempestades, marceneiros, mineradores e moedeiros. Como mãe de Maria, a devoção a Santana como padroeira dos mineradores surge da comparação medieval entre Maria e Cristo e os metais preciosos prata e ouro. O útero de Ana foi considerado a fonte de onde esses metais preciosos foram extraídos. Uma tradição portuguesa da devoção a Santana remete aos moedeiros de Lisboa, administradores da Confraria de Santana da Sé. Era comum, naquela época, cada corporação administrar a confraria de seu padroeiro. Os moedeiros e oficiais da Casa da Moeda do Brasil, desde os primeiros tempos da sua existência, colocaram-se sob a proteção de Santana. Nota-se que era da Vila Vicentina de Santana do Parnaíba a terra de origem dos primeiros povoadores de Santana das Lavras do Funil, ligados à família Bueno. De fato, o patriarca desta, o capitão Francisco Bueno da Fonseca, foi também um moedeiro por volta de 1712, quando esteve envolvido numa revolta contra o governo português. O Dia de Santana é observado em 26 de julho. Como padroeira de Lavras, a data é um feriado municipal. Então esta é a imagem de Santana Mestra, uma imagem muito importante para a história de Lavras. Eu descobri essa imagem por acaso. Em 2010, eu estava fazendo a pesquisa para o meu primeiro livro e eu estava consultando os arquivos e vi uma foto de uma imagem muito antiga e eu fiquei muito intrigado. Que imagem que é essa daí? Porque eu não conhecia. Eu fui então, consultei o padre Honório Link, é um padre deoniano que infelizmente já faleceu, e ele me chamou e me mostrou essa imagem. E eu fiquei fascinado pela história dela e comecei a pesquisar sobre o paradeiro, a história dela. E foi o seguinte, essa é a imagem que pertencia originalmente à Igreja do Rosário, porque a Igreja do Rosário, até 1917, ela tinha outro nome, era a antiga Igreja Matriz de Santana. Então essa imagem ela ficava no retábulo, onde fica o trono do retábulo, onde hoje existe a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Originalmente, então, era essa imagem que se localizava lá. Como a igreja ela foi construída no século XVIII, nós podemos estimar que essa imagem também é do mesmo período, então por volta de 1760. Ela esteve na igreja do Rosário até 1917. Naquele ano, quando foi feita a consagração da nova igreja matriz, foi feita uma procissão que levou essa imagem para a nova igreja matriz de Santana. E é sabido que essa imagem esteve lá pelo menos até os anos 30. Desde então, a imagem, ela de alguma forma, ela some da história. Ela saiu da igreja matriz de Santana e foi guardada na casa paroquial. Entre mentes, é sabido também que nos anos 40, a igreja do Rosário, ela estava sob ameaça de demolição. Ela estava em ruínas e havia algumas pessoas que queriam demolir a igreja para construir um cassino no lugar dela. Houve um grande movimento da sociedade que garantiu a preservação da Igreja do Rosário através do tombamento. Aí que está a questão. Essa imagem, ela não estava dentro da Igreja do Rosário quando ela foi tombada. Por isso, ela não é considerada uma imagem tombada em nível federal, tal como é a Igreja do Rosário. Porque, pela lei, se ela estivesse dentro da Igreja do Rosário quando ela foi tombada, ela também seria
tombada nesse sentido. Como eu disse, a imagem ela estava guardada na casa paroquial dos anos 30. Houve um momento nos anos 80 que ela voltou a ser exposta na igreja matriz de Santana. Inclusive, até algumas pessoas observavam a imagem e pensavam que talvez elas poderiam ser restauradas. Uma mulher até gentilmente se ofereceu para fazer uma pintura nela, mas o padre polidamente pensou, não, a gente agradece, mas deixa ela do jeito que está. Então, a imagem ela foi levada para a casa paroquial, de volta nos anos 90, e nessa época, quando começaram a ter as políticas públicas de preservação do patrimônio, as pessoas consideravam que era uma imagem tombada, mas não era. Em 2019, quando veio aqui um técnico do IPHAN, ele ficou fascinado ao ver essa imagem, porque ele desconhecia a existência dela. E então ele falou, vocês devem tomar muito atenção com essa imagem, e sugeriu que fosse feito o tombamento dela. E nós fizemos então uma pesquisa e ela foi tombada em nível municipal. Ainda não é tombada em nível federal, mas esse processo vai ser feito ainda. E é uma imagem que ela é muito importante porque ela retrata a nossa história. Santana é a padroeira de Lavras, porque Santana era a padroeira dos mineradores, e eram os mineradores que vieram para cá, para Lavras, originalmente em busca do ouro. Além disso, os mineradores, os bandeirantes mineradores, vieram de Santana do Parnaíba, que fica em São Paulo. Ora, o nome original de Lavras era Santana das Lavras do Funil. Isso mostra que, desde os princípios, Santana é muito ligada ao município de Lavras. Meu nome é Gabriel Pedroso, sou arqueólogo formado pela Federal de Rio Grande, sou mestre em História pela Federal de São João del Rei e faço doutorado na Federal de Minas Gerais, na UFMG. E é interessante que ambos os patrimônios são elementos muito curiosos porque eles têm um elo da identidade cultural da nossa região aqui no Campo das Vertentes, como também da região de Lavras, por um simples fato. Ele consegue ligar a nossa relação de identidade com elementos do passado. Ele é uma manifestação artística muito sofisticada, de uma estética barroca, e ele representa justamente o pensamento dessas pessoas do passado. É a materialização desses homens e mulheres, da cultura desses homens e mulheres que existiam em 1700, aqui na nossa região e em nossa própria cidade. Essas duas imagens são muito interessantes justamente por isso. Elas contam muito da nossa história, da nossa cultura e também da nossa identidade, configurando justamente o que elas são, um patrimônio. Além de ser um patrimônio, ela também configura-se como um artefato. Essas duas imagens, elas trazem elementos do seu próprio tempo em que foram confeccionadas. Tanto a nível do gesto do pintor lavrense, como também do escultor, elas representam elementos do seu passado, como a tinta, como aspectos estéticos, como a gente diz sobre o barroco, como também a própria tamanho e as dimensões. Essas pinturas, tanto a pintura como a imagem, elas são representações culturais do seu tempo. Além disso, elas também configuram elementos especiais. Afinal de contas, a pintura, como um testemunho do passado, nos fala através de sua mobilidade, capturando o instante eterno de uma devoção que transcende o tempo. A pintura Verônica apresenta atribuição a Joaquim José da Natividade, nascido em cerca de 1771 e falecido em 1841. Conhecido mestre pintor que realizou várias obras sacras, principalmente na região de São João del Rei. Salientamos que ainda não há material suficiente para confirmar a atribuição da tela Verônica à Natividade, embora existam evidências que apontam para essa conclusão, como obras similares em outras igrejas mineiras de sua autoria. Segundo a restauradora Thaís Caixeta, a datação da pintura pode ser determinada tendo como base o estudo estilístico, formal, em que elementos específicos como dobras das vestes, movimentação dos tecidos, gestual, semblantes são analisados, pois ao longo da história da arte, esses detalhes são recorrentes e demarcadores de um período. Assim,
Na pintura Verônica, observaram elementos comuns da terceira fase do Barroco, final do século XVIII, identificado com o Rococó. No caso, o semblante sereno da figura principal, os tecidos menos esvoaçantes, cores suaves, poucos adornos e menor dramaticidade nas luzes e sombras são característica da produção artística dessa época. Existe um patrimônio cultural de Lavras que ele é pouco conhecido da população, mas não menos importante é saber da existência dele. É justamente a Tela da Verônica. Esse nome, inclusive, não é exatamente correto, porque as pessoas consideram que é a representação, quem deu o nome dela considerou que é a representação da Santa Verônica, que é aquela personagem da Bíblia que durante a Paixão de Cristo leva um lenço para Jesus. Mas não é, se vocês podem observar, é um anjo que está carregando um véu. E o véu é o vero ícone, que é a palavra Verônica, vem da palavra ícone verdadeiro, vero ícone. E essa tela, ela tem uma história muito interessante. Ela provavelmente ficava onde uma sala lateral lá na Igreja do Rosário, e ela poderia ter algum momento de uso durante a Semana Santa, só que nos anos 50, a igreja ela estava em estado precário de preservação, inclusive houve até alguns desmoronamentos. Então, nesse momento, houve um estudante que entrou na igreja e viu uma tela que estava simplesmente jogada no chão. Eu sou Carlos Fernando de Moura Delfim, nasci aqui em Lavras em 1944 e sempre trabalhei com coisas relacionadas ao patrimônio histórico, à arte, à arquitetura, a paisagens e jardins históricos, principalmente, esses dois. E eu era amigo de um colega e amigo dele que se chamava William Dalian. O William Dalian era filho de armênios, gente de muita posse em São Paulo, e tinha uma educação extremamente apurada, não só a instrução, como a educação de saber se comportar em sociedade, de boas maneiras e outras coisas assim que tornam a pessoa mais sociável. Eu era muito tímido e gostava de vê-lo fazendo aquilo. E, às vezes, nós passeávamos por Lavras. Ele gostava de ir muito de ir à minha casa tomar lanche. E um dia nós saímos caminhando e a Igreja do Rosário estava num estado muito triste de abandono. Ele, então, falou, vamos entrar lá. E tinha uma porta que estava caída e uma fresta que era bastante para nós dois passarmos curvando um pouco, porque a gente era jovem e magrinho, né? E entramos. Então, vimos tudo, ele admirava, comentava os altares e fomos olhando a igreja e tudo. Embora seja uma igreja muito simples, ou talvez por isso mesmo, ela é de muito bom gosto. Não é uma igreja assim barroca ou muito ornamentada, como nossa igreja, até mais do que barrocas, rococó. Aí eu vi um monte de entulho, era tijolo ao lado na nave central, ao lado do primeiro altar, que ficava à frente do altar-mor. Tinha dois laterais, ele tem ainda, né? Vou falar no passado, porque estou contando o que ocorreu na época. Tinha um monte de entulho de uma altura assim de 1 metro e pouco, de tijolo, de porcaria, de resto de construção. E o William olhou assim e falou, olha aqui, tem uma pintura. Eu não dei o menor valor àquilo.
porque a pintura era uma tela com algumas cores toda amarfanhada e toda trincada, e a beirada da tela era toda esfiapada. Ele falou, vamos tirar para ver? Não entendi muito porquê. Eu falei, vamos. E tiramos tudo aquilo e se nos revelou uma pintura belíssima. Uma pintura de uma Verônica. Ele falou assim, será que eu posso levar isso para São Paulo para restaurar? Eu falei, claro que pode, porque jogaram no lixo, qualquer destino é melhor do que esse. E ninguém ligava para a igreja, não sei se já tinha o tombamento, acho que sim, mas era um lixo. Você podia levar qualquer coisa ali que ninguém daria por fora. Ele pegou com muito zelo, muito cuidado, não sei se ele enrolou, como foi, a imagem. Nós saímos, ele foi para o Gama, onde ele era interno, e não soube mais da imagem. Só muito recentemente, eu fiquei sabendo que ele havia doado essa imagem para o museu, o MASP, não, MASP é do Museu de Arte de São Paulo. E quando eu tornei a ver o William, eu fui almoçar na casa dos pais dele em São Paulo, ele me contou que tinha restaurado e doado ao MASP. Então, o MASP conservou aquilo lá e um dia devolveu ao IFAM. E era presidente do IFAM à época, o Luiz Carlos de Almeida, que é de Santa Rita do Sapucaí, e que eu considero o melhor presidente que o IFAM já teve. Ele chegou para mim e falou assim, você sabe alguma coisa daquela imagem de Verônica que um pianista de São Paulo roubou lá em Lavras? Eu falei, roubou coisa nenhuma, eu estava com ele. Eu até poderia ser cúmplice, porque eu que falei para ele levar, e ele levou para restaurar. Era um lixo que ele conseguiu recuperar e devolver tudo. E não é essa restauração como se fez a do Bom Jesus da Cana Verde. É a restauração científica, técnica, que segue não só a parte prática, como a teórica. Tem que ler livros de teoria da restauração, de Cesare Brandi, e de Ruskin, de uma série de autores. E ele fez isso, custa caríssimo um restauro desses, com especialistas, talvez até do museu. E o Luiz Fernando, contei isso para ele. Ele falou, mas eu não sabia. Eu falei, e quero que todo mundo saiba, porque ele é uma pessoa excelente, nunca faria isso, e muito menos roubaria, nunca deixaria o quadro estragar. Ela ficou na sala de jantar da casa dele por décadas, lá em São Paulo. Em algum momento, ele fez a doação dessa tela para o Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP. Então essa tela ficou guardada por muito tempo. Uns 50 anos depois, um jornalista aqui de Lavras, descobriu a história que eu acabei de contar e notificou o Conselho do Patrimônio a respeito da existência dessa tela. A tela da Verônica, para mim, foi uma surpresa, uma coisa muito agradável, assim, um amor sem conhecer. Quando nós ficamos sabendo da reportagem que saiu, que a tela da Verônica estava há mais de 30 anos em São Paulo, no MASP, foi assim, foi mágico, e a gente pensamos assim, nós queremos ela de volta. E começou a batalha para ter a tela de volta para o lugar dela, que é a Igreja do Rosário.
começou uma batalha através do Ministério Público Estadual, depois fomos federal, fomos para o IPHAN e começou a luta. O IPHAN, hoje eu agradeço porque eles nos deram muito apoio no resgate dessa tela. No entanto, o IPHAN, pessoalmente, foi lá e resgatou a tela para a gente, trouxe para Belo Horizonte, e aí começou a batalha na prefeitura para fazer a restauração. Tivemos o apoio do Ministério Público em questão financeira, porque o Ministério Público achou que a prefeitura, não a prefeitura, mas o dinheiro do Fundo de Patrimônio, deveria pagar a restauração. Aí o IPHAN tomou toda essa providência e nós acompanhamos de perto, cada dia, né, cada hora, e começou a restauração. Aí nós pensamos assim, agora ela vai. E realmente acompanhamos por 2 anos a restauração, até que chegou o dia: Clarice, vem que nós vamos entregar. Foi assim, até emocionante o dia que nós chegamos lá. Eu e o padre Cristiano, nós chegamos e eu vi a tela. Antes eu não tinha visto essa tela, tá? Eu não conhecia, não sabia o estado que ela estava, eu só sabia que o estado era muito ruim. E eu vi a tela, falei, conseguimos. Então foi uma batalha que começou e nós acompanhamos ela durante 2 anos e conseguimos trazer de volta. Até o dia que Giovanni me convidou, Clarice, vamos em Belo Horizonte buscar a tela. E fomos, buscamos a tela e eu falei assim, agora ela é nossa. E a tela está hoje na Casa Paroquial, né? Inclusive fizemos uma exposição dela agora, nos 100 anos da presença dos padres do Coração de Jesus. Nós fizemos uma exposição dela lá no Salão Paroquial e estamos aguardando o restauro deste altar para colocá-la no local. Aí a expectativa agora é colocá-la no local devido, né, que é aqui a Igreja do Rosário. Agradeço a todos que acompanharam, que nos deu força para que a gente conseguisse trazer essa obra de arte para o lugar de origem dela. Em 2019, foi feita uma restauração nela. E essa restauração buscou, colocou uma nova moldura, foi feito também alguns detalhes de restauração na pintura, e foi no ano de 2020 que a tela efetivamente retornou aqui para Lavras. E a primeira exposição pública, depois de mais de 60 anos, ocorreu em 2021, quando ocorreu o 4º Fórum do Patrimônio Cultural de Lavras, que ocorreu na Igreja do Rosário. Olha que interessante, depois de 60 anos, ela voltou para o seu local de origem. E aqui, nesse momento, quando a gente comemora hoje o centenário da presença deoniana em Lavras, esse é o segundo momento que a tela é exposta ao público. Então, nós estamos aqui na exposição que marca os 100 anos da presença dos padres do Sagrado Coração de Jesus em Lavras, né? 1924, chegou o primeiro padre. E aqui, em meio a essa exposição de várias fotos, vídeos, nós temos 2 peças que são as 2 peças sacras mais antigas da Paróquia Santana, talvez de Lavras, né? Que é a tela da Verônica e a Santana Mestra, que remonta a 1760, né? É a imagem original da Igreja do Rosário, que antes era Matriz Santana, tá? Por isso é a imagem original lá da igreja. Essas 2 peças históricas, elas representam para nós católicos, além do valor religioso, além de nos orientar na questão de fé, de oração, de devoção,
elas também têm para a gente o valor histórico, o valor emotivo, que vai muito além dessa questão de peças antigas de um museu, né? E, infelizmente, mas por segurança, essas peças hoje, elas estão, vamos dizer assim, escondidas da população. Por quê? Porque, primeiro, elas ainda necessitam de alguns cuidados, né? Elas ainda necessitam de algum restauro, por segurança, e a gente fica sempre naquela expectativa de restaurar a Igreja do Rosário, que é o local dessas peças. São peças antigas, são peças de madeira, que necessitam sim, de cuidado com o cupim, de cuidado com a umidade, de segurança. Então hoje, sim, elas ainda estão guardadas. Eu acredito que a maioria dos católicos não conhece essas duas peças. Elas estão bem guardadas e bem cuidadas. E, de novo, a gente fica esperando uma época em que aconteça para o bem da cidade, para o bem não só dos católicos, mas tudo tem um valor histórico até para quem não é católico, né? A gente fica na expectativa da restauração da Igreja do Rosário, para que aí sim essas peças possam voltar com segurança para o local que a elas pertence. A tela hoje ela é um patrimônio cultural lavrense. E claro, como patrimônio cultural lavrense, ela merece ser conhecida de toda a população e é uma grande vontade de todos que a Igreja do Rosário seja restaurada para que ela consiga ficar no seu lugar de origem para todas as pessoas poderem conhecer ela. Eu sou Liliane das Mercês Santos, sou turismóloga formada pela Faculdade Presbiteriana Gamo desde 2005 e atualmente sou superintendente de Cultura e Turismo na Prefeitura Municipal de Lavras. Para nós tem muita importância a Igreja do Rosário e todos os seus bens, todas as peças que são tombadas no município para o desenvolvimento da atividade turística. Quando nós saímos para visitar um local, com certeza nós queremos conhecer um pouco da cultura daquele espaço, um pouco da história daquela cidade, por que que tem aquele monumento, por que que aquele bem foi tombado. E isso para nós termos aqui em Lavras um bem tão importante com suas peças, é de fundamental importância para o desenvolvimento do turismo e para o conhecimento da história local. É de fundamental importância que tenha um museu sacro no nosso município. Nós temos peças importantes, de grande valor histórico e cultural, e isso com certeza atrairá mais turistas para o nosso município. Com o crescimento da atividade de turismo religioso, é de grande importância que o Museu Sacro ele esteja funcionando, ele esteja aberto para toda a população e também para todos os visitantes, para que eles possam conhecer tudo de mais cultural e interessante da história do município. Nós temos aqui na igreja também um teto que foi pintado por um artista super renomado, que é o Natividade, e essa pintura ela tem em vários outros municípios, e foi até um pensamento da nossa parte lá do turismo, da gente criar uma rota turística para as pessoas visitarem todos esses bens que tem as pinturas do Natividade. Então isso só vai complementar. Temos uma igreja maravilhosa, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Termos um museu sacro aqui será muito importante para a visitação, para o desenvolvimento do turismo local. A imagem de Santana e a tela Verônica estão entre os patrimônios históricos mais expressivos da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e que merecem voltar para seu lugar de origem. Esta igreja, nas palavras de Silvio do Amaral B. Moreira, se trata de um templo que assinala o início de nossa evolução histórica. Esse fato deve merecer a atenção de todos os amigos de Lavras e dos cultores de suas tradições. Apoio: Prefeitura Municipal de Lavras. Agradecimentos: Padre Túlio Marcos Ribeiro Correia. Paróquia de Santana de Lavras. Lucinda Firmino Nunes, assessora de Cultura da Prefeitura de Lavras. Leandro Campos de Souza, assessor de Turismo da Prefeitura de Lavras. Equipe: Gisele Tronquim, Furtado Gonçalves, coordenação geral do projeto,
roteirista e coordenadora de produção audiovisual. Giovanni Nemet Torres, pesquisador. Romene Lopes de Carvalho, apoio administrativo. Ludmila Tronquim, Furtado Campos, edição do vídeo. Entrevistados: Giovanni Nemet Torres, Gabriel Arriel Pedroso, Jorge Charbel Haddad, Clarice Maria Pacheco Gomes, Liliane das Mercês Santos, Carlos Fernando de Moura Delfim. Música de fundo: compositor Tomás Luiz de Victória. Música O Vos Omnes. Artista The Thales Scholars and Peter Phillips. Álbum Victória Tenebrae Responsories. Acervo iconográfico. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Museu Bimoreira. Prefeitura Municipal de Lavras.